Então a gente vai começar a nossa aula de leitura no terceiro ano do ensino médio. E eu espero que vocês estejam usando esse período da quarentena para fazer a leitura dessa obra. E eu acho que vocês já terminaram essa leitura, né, dessa obra, estou contando com isso. E a gente vai fazer hoje uma aula de recapitulação, né? A gente vai encerrar essa obra para a gente partir para outra. E aí depois a gente vai conversar pelo WhatsApp para falarmos sobre como vai ser a nossa avaliação. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai terminando a nossa leitura e eu vou dar aqui umas premissas importantes para vocês, tá bem? Vidas Secas, publicado em 1938, considerado uma das principais obras do romance de 30. A crítica literária considera como um dos melhores romances de todos os tempos, um marco na literatura regionalista. Então, Vidas Secas desponta aí como uma das obras mais importantes da literatura brasileira, justamente por a maneira que ela representa esses personagens e esses lamentos desses nordestinos, né? Esse sofrimento causado pela seca. E também, junto com outras obras do autor, como Memórias de um Cárcere e Angústia, desponta como uma das melhores obras da literatura brasileira. Então a gente vai fazer aqui um estudozinho sobre essa obra, e aí a gente vai perceber por que a gente está lendo ela. Às vezes a gente se questiona por que a gente tira um tempo para fazer a leitura dessas obras. Mas assim, na disciplina de literatura, a gente não tem tempo para fazer a leitura desses clássicos da literatura brasileira. Então, na nossa aula de leitura, a gente tira 2 meses, né, para fazer a leitura de algum clássico da obra brasileira, da literatura brasileira. E agora a gente está lendo Vidas Secas. Alguns de vocês chegaram a me entregar resumos, a fazerem análises de algum capítulo desse livro, mas tendo em vista o contexto que a gente está, por conta da quarentena, nem todos vocês me entregaram as produções. Não tem problema, a gente vai dar um jeito nisso, a gente vai encontrar uma maneira para que todos vocês obtenham a nota e não sejam prejudicados pelo contexto. Então, essa obra está inserida, né, na geração de 30, ou então a segunda geração, a segunda fase, o segundo momento do modernismo brasileiro. Então, assim, o regionalismo de 30 foi uma importante ferramenta para denunciar os problemas sociais do Nordeste, tendo como cenário a paisagem seca, ou seja, em obras como Vidas Secas, Menino do Engenho, o 15 da Raquel de Queiroz, você tem esse problema no Nordeste, que é a seca, e como as pessoas ou os personagens sofrem com esse ambiente hostil, né? E aí, muitos deles praticam esse êxodo, né, que é sair do local onde estão e vão procurar um local melhor, que tenha água, que esteja chovendo, que tenha condições melhores, né? E é esse o contexto da obra. Vidas Secas desenvolveu diversas temáticas, como o drama das secas, o patriarcalismo, a crise dos engenhos de açúcar, a luta pela terra e o coronelismo. Além, né, dos personagens lutarem contra esse ambiente hostil, contra esse local seco, né, esse local árido, esses personagens também lidam com várias questões históricas da época. A exemplo disso é o patriarcado, que a gente vive até hoje, essa questão de que o homem é o detentor do lar, que o homem não pode chorar, que o homem é responsável por tudo, não pode mostrar nenhuma fraqueza. O nosso protagonista, Fabiano, sofre, né, com isso, pelo fato de que ele não está conseguindo sustentar a família dele, né? Tá difícil a situação, eles estão saindo do local onde estavam, procurando um local melhor para viver, e ele não tem a mínima condição de alimentar os seus 2 filhos e nem a sua esposa, e por isso ele sente que a sua masculinidade, né, ela foi machucada, né? Um homem que não consegue gerir seu próprio lar. Nós temos a crise dos engenhos de açúcar, né, que a gente vai ver depois porque que isso ocorreu. E nós temos a luta de terra e o coronelismo, ou seja, existem aqueles coronéis que são detentores de grande quantidade de terra, né, que monopolizam os territórios, e essas pessoas, uns com muitos, né, e outros com tão pouco. O Fabiano acaba encontrando uma casa supostamente abandonada, mas na verdade ela pertence a um fazendeiro lá, um desses coronéis, e ele
E ele acaba decidindo que vai ficar ali naquela casa e ele vai oferecer seus serviços como vaqueiro, né, digamos assim, né, como olheiro, né, daquele senhor, em troca, né, que ele deu emprego para ele alimentar a família, deu um local para ele morar, porque o local que ele estava saindo já era um local muito complicado, não estava dando para sobreviver por conta da seca. Então são temas como esse que aparecem na obra que tornam ela tão grandiosa, e são temas muito complexos. A maneira que esses personagens representam seus dramas é o que fazem a obra ser tão importante. Uma linguagem seca, porém profunda. Então, qual é o contexto histórico? Lembra que eu falei para vocês agora que existe a questão da crise nos engenhos de açúcar e na crise na produção agrícola? Pois vamos ver. Essa queda do preço principal, a queda do preço principal do produto brasileiro, que é o café, ocorre devido à quebra da Bolsa de Nova York, né, em 29. Então, quando Nova York tem, né, aquele problema enorme lá na Bolsa, acontece que esse problema respinga aqui no Brasil, né? Porque as produções brasileiras precisavam de comprador, e os compradores não estavam comprando café, o açúcar, o algodão, tendo em vista, né, essa crise que se enfrentava. Aí você tem essa desvalorização do café e de todas as produções aqui do Brasil, né, devido à crise econômica, que é o que ocorreu no mundo em 29 e que respinga no Brasil em 30. Então, reparem que esses engenhos de açúcar, que essas fazendas, esses coronéis experimentam também essa crise que começa lá com a quebra da Bolsa de Nova York. No Rio Grande do Sul, a revolução liderada por Getúlio Vargas, o Congresso Nacional foi fechado, Getúlio Vargas tomou posse como presidente em 1934. Esse período ficou conhecido como Estado Novo. Então, é esse período aí que é o contexto histórico da nossa obra aqui no Brasil. E o Graciliano Ramos, nascido na cidade de Quebrangulo, em Alagoas, em 1892, foi preso pela polícia de Getúlio Vargas e transferido para a prisão do Rio de Janeiro. Então, quando ele escreve Angústia, ele escreve Memória de um Cárcere, ele realmente está falando daquilo que ele viveu. É uma escrita autobiográfica, né? Quando o autor fala daquilo que viveu. E aí, depois disso, também ele filia-se ao Partido Comunista, e por isso, né, por essas questões ideológicas dele em relação ao comunismo, ele acaba conhecendo vários países, incluindo a antiga União Soviética, né? E essa questão de você ser comunista em um período ditatorial acaba acarretando alguns problemas para o autor, mas isso não impediu ele de continuar a sua produção e despontar aí como um dos maiores autores da literatura brasileira, no que diz respeito ao modernismo. O enredo. Qual é o enredo da obra? Então, assim, essa obra, gente, é uma obra que é difícil para você especificar o enredo dela, porque ela fala sobre tantas coisas que fica difícil condensar sobre o que a obra trata. Primeiro, a obra vai tratar das questões humanas, né? Dos anseios, das questões internas, dos conflitos internos do ser humano, da sua relação com a sociedade, da sua relação consigo, da sua relação com a família e até mesmo com os seus inimigos. A gente tem a figura aí desse soldado amarelo, que aparece como um anti-herói, e a maneira que o Fabiano vai lidar com esse anti-herói diz muito sobre ele como personagem. Então a obra narra a relação conflitante entre o homem, a natureza e a sociedade. Lembrando que eu falei para vocês em sala de aula, que nessas obras modernistas existem sempre essa luta do homem, a natureza e a sociedade. O homem, a natureza e a sociedade. É uma questão cíclica. E também aparece a questão da luta do homem consigo mesmo, tentando vencer os seus medos e tentando conseguir esses seus anseios. E no caso, a força da natureza que aparece na obra seria mais ou menos essa seca, né? Esse local que não é propício para você criar uma família, esse local árido, esse local que não produz. E aí, isso acaba refletindo na sociedade. Uns vão monopolizando os pertences e vão deixando outros com tão pouco, o que acaba criando uma grande injustiça social, e aí vai respingar também em danos psicológicos no próprio homem, que se sente esmagado por essas duas vertentes, que seria
a sociedade e a natureza. A obra é dividida em 3 capítulos independentes. Vocês podem ler da maneira que vocês quiserem. Seus capítulos não apresentam uma relação direta entre si, apenas temáticas relacionadas. Ou seja, quando você pega o capítulo da mudança, o menino mais velho, o menino mais novo, Fabiano, assim a Vitória, vocês percebem que vocês não precisam ler a obra de maneira linear para poder entender, né? Tendo em vista que essa obra também nasceu de uma crônica, né? O Graciliano Ramos escreveu uma crônica intitulada Baleia, né, que é um dos personagens mais interessantes, se não for o personagem mais interessante da obra, e depois ele continua escrevendo, né, e construindo um local, né, para esse personagem que é a cachorrinha baleia. Então, assim, o que tem a ver nos capítulos são as temáticas apresentadas. Quem são os personagens? Assim, a Vitória, o Fabiano, o menino mais velho, o menino mais novo. Reparem que esses filhos desse casal não têm nome, né? O menino mais velho, o menino mais novo. Existem algumas edições do livro que apresentam filho mais velho ou filho mais novo. Isso aí não independe. Nós temos esse soldado amarelo, que aparece como o anti-herói da obra. E nós temos a baleia, que apresenta características humanas. A humanização de animais e a animalização do homem é uma questão recorrente na obra, porque o Fabiano, ele age, na maioria das vezes, como um animal. Ele fala que não tem domínio da fala, e por conta disso ele é prejudicado. Ele não sabe falar sobre os seus sentimentos, ele não sabe expressar-se, né? E os seus filhos nem nome não tem, né? Acaba tirando um pouco da humanidade desses personagens. E a cachorrinha baleia, por incrível que pareça, vocês vão perceber, é o personagem mais humano da obra. E é isso que é um ponto muito interessante dessa obra. E eu não vou falar o que acontece com esses personagens, eu não quero quebrar a experiência de leitura de vocês, mas quem lê o poema, quem leu o livro, já tem ciência do que aconteceu. E a parte da baleia é na minha opinião, é uma das passagens mais lindas da literatura brasileira. Então eu espero sinceramente que vocês já tenham terminado de ler essas obras e saibam do que eu estou falando. Vamos praticar um pouquinho? Vamos ver aqui o que diz. Nós temos a questão de vestibular sobre vidas secas da PUC de São Paulo. O mulungo do bebedouro cobria-se de aberrações. Mau sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em brandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não haviam comida, seguiam viagem para o sul. O casal, agoniado, sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água e queriam matar o gado. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látigos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, medonho rumor de asas e anunciar a destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver a resposta. O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Dele é incorreto afirmar que, letra A, prenuncia nova seca e relata a luta incessante que os animais e os homens travam na constante defesa da sobrevivência? Não, tá correto isso aqui. Letra B, marca-se pelo fatalismo exagerado em expressão como o sertão ia pegar fogo, que impede a manifestação poética da linguagem. A marca linguística aqui não é exagerado. Muito pelo contrário, a obra ela é bem seca, né? Ela é bem dura. Então, letra C. Atinge um estado de poesia ao pintar as imagens visual com um jogo forte de cores, o quadro da penúria e da seca. É verdade, ele tenta retratar de maneira poética essa penúria da seca. Letra D. Explora a gradação com recurso estilístico para anunciar a passagem das aves do caminho ao sul. Também é verdade. Letra E. Confirma
no descolamento das árvores, a desconfiança iminente da tragédia, indicada pela brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes? Também é verdade. Então, a resposta errada é a letra B. Essa questão marca-se como fatalismo exagerado aí está incorreto. Então, pessoal, é só para vocês perceberem a magnitude dessa obra na literatura brasileira. A gente vai entrar em contato no nosso grupo para falarmos da nossa atividade e eu espero que vocês realmente tenham lido o livro. Quem não terminou de ler, por favor, leia no máximo nessa semana. E na próxima semana a gente já vai tratar da nossa avaliação. Qualquer dúvida vocês já sabem, vocês podem falar comigo. E um beijo grande e até a próxima aula. Até mais!